Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisélia, sou professora de História. Muitos de vocês já me conhecem, né, das videoaulas. Trabalho no planejamento aqui das aulas de História e hoje eu vou trabalhar com vocês esse quarto Mãos na Massa, certo? Vamos lá? Bom, para começar, nós vamos nos organizar, né, com o nosso material. Você pode pegar o caderno que você usa para alguma anotação dessas aulas, né, uma folha, né, folha branca, folha colorida, que você tiver. Lápis, a borracha e uma caneta, tesoura. Aqui uma sugestão é um estojo de maquiagem que você tenha, né, um velho lá em casa, ou um lápis de cor, ou lápis de cera também ajuda, tá? E uma fita crepe, tá bom? Depois que você achou o material, que você se organizou no material, você vai colocar, vai anotar as informações da aula, tá bom? Que é a próxima tela, certo? Então eu vou deixar um tempinho para vocês se organizarem. Vamos lá, deu certo todo o material? Tá, lembrando que se você não achou o estojo de maquiagem, pode ser outro material, tá bom? Agora você vai anotar as informações dessa aula. Vou deixar a tela aqui, mais um tempinho para vocês se organizarem. Vamos lá, tudo certo então? Tudo organizado? Nós vamos começar fazendo uma revisão, né, das aulas anteriores. Então nós começamos explicando um pouco sobre o projeto do Mãos na Massa. Então você já sabe, né, até porque já assistiram várias outras aulas, que esse projeto envolve gastronomia e customização. Em História, especificamente, nós trabalhamos com memórias gustativas. Então, desde o primeiro Mãos na Massa, a professora Viviane já falou com vocês sobre as memórias gustativas. E o que seriam memórias gustativas? Então, nós trouxemos aqui uma música. Essa música fala de vários alimentos, vários doces aqui que provavelmente para muitos, né, pelo menos para mim, lembra de momentos lá da infância, momento em festinhas de criança, alguma coisa assim. Então, memórias gustativas são aqueles alimentos que nos fazem lembrar de momentos importantes da nossa história, né? Aquela reunião em família, aquela reunião com os amigos. E esse é o foco das nossas aulas do Mão na Massa desde o primeiro momento, certo? Estão lembrados disso? Lembra da professora Viviane, né? Ela daí trouxe também algumas receitas de memória gustativa. Aí eu pedi para vocês, né, nós perguntamos se vocês lembram, se vocês têm alguma receita que lembra de momentos importantes, né, da história de vocês, para enviar para nós. A partir dessas memórias, nós criamos a nossa autobiografia alimentar. Bom, então a partir do primeiro Mãos na Massa, nós fomos lembrando de alguns pratos, de algumas receitas, de alguns alimentos
que nos remetem a histórias, né, marcantes de nossa vida. Então, nós contamos, no segundo Mãos na Massa, nossa autobiografia alimentar, ou seja, histórias de nossa vida relacionada a certos alimentos. Então, com certeza, eu acredito que vocês lembrem, né? A professora Adriana contou a história dela relacionado ao macarrão. Então, momentos que ela morou lá na Itália e lá ela, com alguns amigos, ela fazia essa receita. E ela trouxe a receita para vocês, ensinou para vocês, né? Inclusive, eu também aprendi, né, nessa aula. E ainda hoje eu faço essa receita. Nessa aula 2, eu contei para vocês sobre o reviro, né? Então, planejando as aulas, eu acabei lembrando dessa história que foi muito marcante para mim, que lembrou de momentos da minha infância, né? Que foi bem marcante com a minha família, que era a receita do reviro. Aí eu ensinei para vocês a fazer a receita do reviro. Na imagem aqui é uma receita que uma estudante enviou, né? Então os estudantes fizeram a receita do reviro, do macarrão também, enviaram suas fotos, seus vídeos, e essa aqui é um exemplo ali, né? A partir das nossas memórias, a partir das nossas receitas, nós vamos estudar as origens dessas receitas. Então, aquela receita que a avó faz, que a mãe faz, que a tia faz, muitas delas elas são relacionadas, elas vieram com os povos que formaram o Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, por exemplo, o reviro é uma receita guarani. E o macarrão, como nós falamos, é uma receita italiana. Então, são alguns povos que fazem parte do povo brasileiro. Então, a partir disso, nós resolvemos trazer outras receitas, né, de outros povos que formam o Brasil. Então, a partir dessa imagem aqui, lembra dessa imagem? Então, essa imagem do Debré, e ela mostra os primeiros vendedores de rua, né, da história. Então, o Debré, ele retratava momentos do cotidiano brasileiro, lá do século XIX, e aqui ele retratou as vendedoras, as primeiras vendedoras, né, de rua da história, que são as vendedoras de angu. Então, nós fizemos uma análise dessa imagem, lembram disso? Analisamos ali a vestimenta, os utensílios que eles estavam usando. Esse alimento, então, o angu é um alimento afro-brasileiro, né? Foi um alimento que foi criado pelos ex-escravizados, né? Os africanos escravizados. Então, nós trabalhamos toda essa imagem aqui. E aí, nós pedimos para vocês fazerem uma foto performance. Então, para você se inspirar nessa imagem e fazer a imagem de vocês, a montagem de vocês. E vários estudantes nos mandaram, né, essa imagem, fotografia, e eu fiquei aqui muito feliz com o que eu recebi. Fiquei feliz principalmente porque a primeira imagem que eu recebi foi do Kevin. Tá vendo o Kevin ali? Ele também, como nós vimos na imagem, os meninos, os homens também usam turbante. E o Kevin se inspirou e fez o turbante dele, como a professora Deia pediu, né? Que cada um inventasse, ele inventou o dele. Então ficou muito legal, Kevin. Fiquei muito feliz, tá? Obrigada. Que todo mundo aqui que trabalha comigo, todo mundo gostou da ideia. A professora Deia também. E a Vitória também mandou o nó dela do turbante. Também ficou bem legal, certo? E recebemos também vídeos. Então eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Então aqui nós trabalhamos uma receita afro-brasileira. Então nós vamos continuar investigando nessas origens étnicas dos alimentos. E hoje, né? Então eu tinha que planejar essa aula de hoje, continuar falando de memórias gustativas, origem étnica dos alimentos. E então, nessa necessidade de falar dessa aula, eu acabei lembrando de um outro alimento que é bem marcante na minha história, que tem a ver, né, com momentos importantes da minha vida. Então, ou seja, que tem a ver com a minha memória gustativa. E esse alimento, ele está relacionado a um anime, né? O que é anime? É aquele desenho japonês, aquela animação japonesa, que também nós temos mangá. Tá? Então eu vou trazer para vocês aqui, eu quero ver quem vai conseguir me falar um pouco sobre esse anime, sobre esse personagem, né, que tem anime e mangá. Então eu vou colocar aqui. E qual é o alimento que nós vamos falar hoje? Um minutinho ali para vocês olharem.
E aí, quem conhece esse personagem? Tá, aqui a capa de um mangá. Mangá é seria uma espécie de história em quadrinhos, né, dos japoneses. E esse personagem é o Naruto, né? O Naruto tem também o anime, que é aquele desenho japonês que muitos de vocês gostam, certo? Então a receita que eu vou trazer hoje, o prato que eu vou trazer hoje está relacionado ao Naruto, sim. Nossa, prof, gosta de Naruto? Conheço muito pouco, mas por que ela tem a ver com a minha história? Porque meu filho, né, assiste os animes do Naruto e um dia ele convidou para nós fazermos a receita que o Naruto gosta muito, esse prato que o Naruto gosta muito, que aparece na imagem. Então, que alimento que ele tá comendo, que ele adora, quem sabe, é o lamen, tá? O Naruto, esse personagem do anime, do mangá, ele adora o lamen. E nesse momento, ele tá degustando o lamen dele ali, certo? Temos outra pessoa que adora o Naruto, não sei se gosta de lamen, não perguntei pra ele, mas ele adora o Naruto, tá? Que é um professor de vocês. Não, um professor novo de vocês, o professor Thiago, certo? Quando o professor Thiago viu o mangá comigo, ele comentou que ele gosta bastante e tal, e ele se propôs a gravar esse vídeo aqui que ele vai explicar um pouquinho a saga, né, do Naruto, porque eu sei que nem todos assistem, né? Nem todos leem, nem todos assistem a saga. Então o professor Thiago, que é fã desse anime, vai contar pra vocês um pouquinho a história dele e a saga do Naruto. Tá bom? Vamos ver o professor Thiago? Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Thiago, eu sou professor de Educação Física e também de Geografia. E a professora de História de vocês me fez um convite muito legal. Ela me convidou para falar um pouquinho de um personagem que eu gosto demais, que eu gosto muito. Esse personagem faz parte de um mangá, mas ele ficou muito famoso aqui no Brasil por conta do seu anime. Na verdade, a cultura japonesa nos deu muitos mangás e muitos animes. Mas hoje eu vou falar especificamente de um. Este cara aqui, o Naruto. Vocês já leram um mangá do Naruto ou assistiram o anime do Naruto? Este mangá e o anime foi criado pelo escritor e mangaka Masashi Kishimoto. Mangaka é o nome que se dá lá no Japão para cartunista ou quadrinista. Então, o Naruto é dividido em duas partes. O clássico, que conta a história de quando ele era criança, e o Shippuden, que conta a história de quando ele era um pouquinho mais velho. Ali com 15 anos, passando pelos 17 anos, e lá no finalzinho da sua saga com 21 anos. Para quem não conhece o Naruto, ele é um ninja de uma aldeia fictícia no Japão chamada Aldeia da Folha, que se passa em uma era do Japão ali próximo da era Sengoku. Essa era realmente existiu, então o roteirista, o escritor, ele aproveitou esta era e criou o Naruto, onde os clãs disputavam território. Então a história do Naruto se passa assim, com muitas aldeias e clãs disputando territórios, disputando a política, porém com muitos poderes ninjas e também a luta do bem contra o mal. E muitas vezes uma tentativa do bem resgatar pessoas que viraram do mal para ser do bem novamente. A história do Naruto é que ele é órfão, mas quando seus pais eram vivos, eles eram muito poderosos. E o Naruto tem dentro dele um poder gigantesco, que é a raposa de 9 caudas. Uma lenda, um mito japonês, as histórias japonesas. Assim como o nosso Saci ou Curupira, no japonês também tem as suas lendas, os seus mitos. Então, o escritor pegou esta lenda, que é a raposa de 9 caudas, e colocou dentro do anime, dentro do mangá. Ou seja, essa raposa de 9 caudas dá todo o poder para o Naruto ser um ninja excepcional. O Naruto tem muitos amigos e muitos mestres também, que ajudam ele em toda a sua saga a ser um ninja muito melhor, ser um ninja muito poderoso. Como seu amigo Sasuke, que em um certo ponto da história eles viram rivais, inimigos. Mas com o passar da história, lá no final eles vão se transformando em amigos novamente. Tem outros amigos como a Sakura, o Kiba e o seu cachorro Akamaru. Eu gosto tanto de Naruto que eu dei o nome do meu cachorro de Akamaru. Olha ele aí com a minha filha de 10 anos. Viram que legal o meu cachorro, o Akamaru? Mas o Naruto também tem muitos mestres, muitos professores,
como o Kakashi Sensei, que é este cara que tá aqui, ó. Olha ele ali. Também tem o Jiraiya, enfim. A saga do Naruto, a história do Naruto, ela é gigantesca. E eu comecei a assistir Naruto lá em 2007. E depois disso eu comecei a ir atrás de mangás, né? Como esse cara aqui. E comecei a assistir muito mais Naruto. Bom, eu particularmente já terminei de assistir todos os episódios do anime do Naruto. Mas, de vez em quando minha filha pede para assistir com ela, então eu volto e repito alguns episódios com ela. Bom, é isso. Eu espero que vocês estejam se cuidando e um forte abraço do professor Thiago. Até mais. E aí, gostaram do resumo do professor Thiago? É isso mesmo? Né? Então, viram que o professor Thiago realmente gosta bastante, a filha dele gosta. E tem outras pessoas lá em casa que gostam, né? Minha sobrinha, por exemplo, a festa dela de 5 anos, o motivo foi de Naruto, né? Então, as meninas também gostam bastante, né, desse personagem. Como eu falei, a grande maioria conhece o anime, que é o desenho, mas nós temos também o mangá, né, que é esse gibi, né, que é o chamado de gibi. E nós fomos, então, pesquisar um pouquinho mais sobre o mangá. Nós fomos lá na Gibiteca de Curitiba. Gibiteca é um lugar que tem um vasto acervo de gibis, HQs, graphic novels. Então nós fomos lá pesquisar um pouquinho sobre o mangá. Nós conversamos com o professor Fúvio, que está ali na imagem conosco, né? O professor Fúvio, ele entende bastante, ele é o coordenador lá da Gibiteca, ele entende muito desse gênero literário. Então, e ele gravou um vídeo explicando para nós um pouquinho as características do mangá, certo? Então vamos ouvir o professor Fúvio. No período Nara da história do Japão, que corresponde ao século 8 d.C., grupos de pessoas percorriam vilarejos realizando apresentações de teatro de sombras, que contavam lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas e ilustradas em rolos de papel, dando origem às histórias em sequência. Daí surge o mangá, histórias em quadrinhos em estilo japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a prática da leitura de mangás aumentou consideravelmente, pois com o estado de guerra, poucas atrações culturais restaram. Com o fim da guerra, em 1945, o plano de recuperação da Europa, chamado de Plano Marshall, foi estendido ao Japão. Verbas foram liberadas para incentivar a publicação de livros japoneses, o que intensificou a produção dos mangás. Também foi nessa época em que Osamu Tezuka cria personagens com traços mais marcantes, olhos grandes e expressivos. O Lobo Solitário, um mangá Gekiga criado e roteirizado por Kazuo Koike, teve sua primeira publicação no Japão, em 1970. No Brasil, a revista chegou às bancas em 1989. O mangá possui um público muito diversificado de leitores. O mangá para meninas chama-se shoujo, com traço leve e desenho claro e limpo. Seu roteiro mostra aventuras mescladas com dramas amorosos. O mangá para meninos chama-se shonen, com arte detalhada e traços fortes. Seu enredo é baseado em lutas, esportes e invenções mecânicas. O mangá para crianças é o Kodomo Manga. Suas histórias são engraçadas e animadas e apresentam como personagens pessoas e animaizinhos. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e transformou-se em anime, que quer dizer desenho animado. Com isso, os personagens vistos somente nos mangás ganharam mais popularidade em todo o mundo. As histórias tornaram-se mais variadas ainda, com personagens bem expressivos e heróicos, como por exemplo Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! E Naruto. Shuji Seto Takeguma, ou Cláudio Seto como era conhecido, foi roteirista e desenhista. Dedicou-se a diversos estilos de histórias como de samurais, terror, policiais e de temas adultos. Foi um dos pioneiros do estilo mangá no Brasil, através da revista O Samurai. Publicou lendas e fábulas do Japão, além de organizar os festivais da comunidade japonesa em Curitiba.
E aí, crianças, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem do mangá. Quem se interessou mais pelo assunto pode visitar lá o espaço que já está aberto, né? Agora ficou um tempo fechado devido à pandemia, mas hoje é possível visitar a Gibiteca. Tanto que eu e a professora Lilian, né, que me ajuda nas aulas, que é minha colega de trabalho, nós fomos lá visitar o espaço e foi muito interessante, né, conhecer todo o material que tem lá. Então, convido vocês também para visitar a Gibiteca de Curitiba, certo? E nesse dia eu fui também pesquisar um mangá onde que aparecesse o lamen, que meu filho gosta, que comenta, e que eu também assisti em alguns animes ali, que nós assistimos. Eu achei esse que tá aqui, né, que eu mostrei pra vocês, e selecionei uma página ali que mostra o Naruto, o personagem ali degustando. Vou colocar um minutinho pra vocês observarem e lerem. E aí, conseguiram identificar ali nessa tirinha, digamos assim, qual alimento que o Naruto gosta bastante? Então, nós temos ali o mestre dele, tá no último quadrinho. Uma curiosidade aqui, já que nós estamos falando, né, o objetivo dessa aula também é falar da cultura japonesa, certo? O mangá, nós lemos de trás para frente, tá? Então, aqui é a primeira página do mangá. Aqui é a segunda página e por aí vai. Certo? Então, esse aqui seria o último quadrinho. No último quadrinho aparece ali o mestre dele, que olha e fala: nossa, é exatamente o que eu ia dizer. Você só come lamen mesmo, hein? Então, até o mestre dele fica admirado de quanto ele gosta do lamen, que é o alimento que a gente vai comentar hoje, certo? Então, vou falar um pouquinho aqui da história do lamen. Essa aqui é a capa desse mangá que eu trouxe pra vocês hoje. Então ele aparece depois de uma batalha. Nessa história que eu trouxe hoje foi uma batalha bem cansativa, foi muito difícil. E no final o prêmio dele é o lamen, né? Então ele tá no momento que ele tá, assim, digamos, degustando o prêmio dele, que é o lamen. Bom, o lamen, como eu já falei pra vocês, é um alimento japonês. Os japoneses que trouxeram aqui esse costume de alguns japoneses aqui para o Brasil. Os japoneses vieram para o Brasil em 1908, certo? Aqui é a foto do navio Kasato Maru, que trouxe os primeiros migrantes japoneses aqui para o Brasil no início do século XX. Eu trouxe também aqui uma foto de uma família de imigrantes japoneses. Essa foto é de 1933. O lamen é um macarrão com caldo e acompanhamentos. E é uma comida típica da culinária japonesa. Mas, na verdade, esse prato é de origem chinesa, né? Assim como os chineses que criaram esse prato, assim como eles criaram o macarrão, né? Embora outros povos tenham o hábito, são mais conhecidos pelo hábito de consumir macarrão, foram os chineses que inventaram esse prato. E depois, mais tarde, esse prato se integrou à culinária japonesa. Então, o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses fugiram, né? Ficaram refugiados lá na China. Lá eles conheceram o lamen. Quando terminou a Segunda Guerra, eles voltaram para o Japão e levaram esse prato, né,
lá pro Japão e muitas pessoas passaram a conhecer. E aí, como era um momento de muita pobreza lá no Japão e esse prato era muito barato, ele acabou se popularizando. Então, muitas pessoas, não só pelo gosto, mas também por questões financeiras, acabaram criando o hábito, criando o costume de consumir o lamen, certo? Então, devido a esse momento, ele passou a ser conhecido mais como um prato, praticamente um símbolo, né, do Japão, o lamen. E aí, então, eu trouxe para vocês uma receita do lamen. Na verdade, eu dei uma adaptada também. Fui fazendo em casa com meu filho queria, né, deu a ideia de fazer esse prato. E aí eu dei uma adaptada porque nem tudo nós tínhamos em casa. Então eu trouxe aqui uma receita do lamen que a gente adaptou. Então a receita você ferve 2 litros de água com temperos. Então pode ser alho, cebola, cebolinha, salsinha, gengibre é bem importante, né? Pimenta, sal e um caldo da sua preferência. Pode ser aquele caldo comprado, né? Ou um caldo fervendo uma carne, por exemplo, um peito de frango. O caldo comprado ele é mais barato, mas a gente só come bem de vez em quando porque ele não é muito saudável, certo? Então ele é gostoso, mas para bem de vez em quando, assim, uma vez, né, que um momento lá especial da família vocês fazem, não dá para comer todo dia, tá bom? E aí você vai misturar esse caldo com legumes, um macarrão já cozido e ovos cozidos. Então ele vai ficar assim, ó. Esse, inclusive, é a foto que eu tirei lá em casa quando eu fiz com meu filho. Tá bom? Curiosidade, eu ia cozinhar pra vocês, ia tirar a foto, só que eu tô sem cozinha. Então não deu pra fazer pra vocês hoje. Então eu trouxe a foto que eu fiz em outro momento. Essa é a foto do lamen, tá bom? Uma sugestão é o seguinte, vocês podem fazer o macarrão com a receita que a professora Adriana ensinou pra vocês, para incorporar essa receita, certo? E depois, se vocês fizerem, eu quero que vocês mandem a foto e o relato de vocês. Assim, o nosso objetivo, desde o primeiro Mãos na Massa, é fazer um caderno de receitas. Lembram disso? A professora Viviane ensinou vocês a fazer um caderno de receitas, deu uma ideia de caderno de receitas, falou um pouco, né, desse caderno, que o objetivo é não perder, né, aquelas receitas de família, aquela que a avó faz, que as tias fazem. Então, registrar para que se preserve essas receitas. Então, nós estamos aqui ajudando vocês nessa tarefa. Aqui, a ideia da professora Viviane era que vocês decorassem cada página do caderno de receitas com um stencil. Então, stencil é essa técnica que você faz o desenho numa outra folha, numa cartolina, depois você recorta o desenho, ele vai ficar vazado, tá? Estão lembrando da primeira aula da professora Viviane? Então ela ensinou direitinho, né, como faz essa técnica. E aí você pinta onde fica vazado, usa a ideia que ela deu de usar a maquiagem, né, sujo de maquiagem para pintar, mas você pode usar também outros materiais, né, como já combinei com vocês. Aí fica mais ou menos assim. Esse é o que a professora Viviane fez para a primeira aula. Fica super legal, né? E aí muitos estudantes já começaram a fazer, inclusive enviaram para nós suas receitas, né, com stencil. Bom, e acho que vocês devem lembrar também que eu e a professora Adriana também escrevemos nossas receitas e decoramos ali a página, né, das nossas receitas. Eu me inspirei no grafismo Guarani, uma vez que eu reviro, a receita que eu ensinei para vocês é de origem Guarani. Então a primeira imagem ali é do reviro. E a segunda é a receita da professora Adriana, que como é de origem italiana, ela usou a bandeira italiana ali para enfeitar, certo? Então agora nós vamos continuar fazendo o nosso caderno de receita. Vocês vão copiar as receitas que nós trabalhamos, a receita do lamen e também a do angu, né? Na aula anterior nós falamos do angu, mas vocês não escreveram no caderno de vocês. Então vocês vão acrescentar no caderno de vocês o angu e o lamen e também vão decorar, certo? Então lembra do angu, né, que nós trabalhamos com essa imagem aqui. Então eu trouxe aqui a receita do angu. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem lá na folha do caderno de receitas. E depois vou dar um tempo para vocês decorarem, tá? Então, um tempinho para vocês fazerem.
Vamos lá? Vocês copiaram a receita do angu? Ótimo, agora eu vou trazer pra vocês, vou deixar pra vocês copiarem a receita do lamen. Tudo bem? Então eu vou deixar aqui a tela com a receita do lamen e depois eu dou um tempinho pra vocês decorarem, certo? Bom, vamos lá então, copiou bem caprichadinho lá no caderno de receitas. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês decorarem, né, as páginas ali. O angu, eu sugiro que vocês usem aquela foto performance que nós pedimos para fazer na aula anterior, né, que foi inspirado nessa imagem. Ou também grafismos africanos. E na receita japonesa, né, do lamen, você pode decorar com a bandeira do Japão, que é essa que eu coloquei um exemplo aqui pra vocês. É um círculo vermelho e em volta ela é branca, tá? Outra sugestão são esses pássaros aqui, os tsurus, que são pássaros... Ele é o símbolo do Japão,
certo? Você pode também fazer uns desenhos desse para decorar a página ali. Então, lembrando aqui que nós estamos trazendo um pouco da cultura japonesa, né? Então, quando os japoneses vieram lá em 1908, eles trouxeram um pouco da sua cultura também, assim como outros povos, né? Assim como os africanos, assim como os italianos. Os japoneses também trouxeram um pouco da sua cultura. Então, nós falamos hoje, né? Do mangá, dos animes, dos tsurus, karaokê, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido também aqui. Uma outra, só para terminar também, lembrando que hoje, quando você vê alguém com traços orientais, esse teu colega, ele é brasileiro, né? Mas ele é de ascendência japonesa, tá bom? Então, é bem importante saber disso, que ele é brasileiro, tá bom? Não precisa ficar perguntando se ele é japonês. Bom, e é isso, né? Espero que tenha ficado interessante o caderno de receita de vocês. Que quando vocês forem cozinhar, que vocês lembrem desse material, certo? Então, por hoje é só e até mais. Gente, se prepare, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo!
mas vem de máscara. Tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto.